Esta era uma reunião na qual se esperava mais do que aquilo que aconteceu, porque, na verdade, aquilo que nós podemos dizer neste momento é o que mais ou menos já se sabia, quer dizer, não há grandes novidades. Não chegámos sem um documento e também não levamos o documento. Foram ali apresentadas algumas ideias e algumas linhas do que pode vir a ser o decreto-lei ou o regime de incentivos ou de apoios, que acrescerá ao tal plano mais aulas que saiu já, entretanto, como decreto-lei 51 e, como se sabe, essencialmente vai assentar numa sobrecarga maior ainda de trabalho dos professores, com horas extraordinárias que podem chegar às 10, porque tudo o resto é um pouco na perspectiva de pode ser que haja quem se disponibilize, pode ser que haja aposentados, pode ser que haja quem adia a aposentação, pode ser que haja doutorados, mas ninguém sabe se vai haver. Pronto, aliás, o Ministério foi questionado e também não deu números, o que também é normal nesta altura ainda que não os tenha. Relativamente à questão do subsídio, o problema é tão simples como este, quer dizer, independentemente até de podermos aqui considerar, e consideramos, que os valores não são os que vão atrair pessoas. Ainda por cima, se forem valores sujeitos a IRS, que não ficou aqui claro que isso não acontecerá, estamos a falar de valores muito exíguos. Um professor a 100 km terá um subsídio de 75 euros, o que significa, considerando dias úteis, 2 euros por dia, para quem anda 200 km, 100 para cada lado. Portanto, não é pelo subsídio. E depois, cria aqui um outro problema. É que, ao ser um subsídio apenas para determinados grupos e determinadas escolas, isto vai criar situações de desigualdade tremendas, porque pode acontecer que na mesma escola, dois professores, só que de disciplinas diferentes, vindos do mesmo sítio, andando os mesmos quilómetros, um tenha direito e outro não tenha direito a apoio. Ou, pior ainda, um professor de Viana do Castelo, da mesma disciplina de um professor do Porto que está em Lisboa, o de Viana está em Évora, e o do Porto, que até está um pouco mais perto, tem um apoio que o de Viana não tem em Évora. E ainda há outra questão que aqui também se coloca, é que o critério é o critério de, nos últimos 2 anos, ter havido pelo menos 60 dias seguidos em que os alunos não tiveram aulas. Há professores cujos alunos tiveram as aulas todas nos últimos 2 anos, porque, embora deslocados, fizeram um esforço tremendo para lá estar. E não faltaram. E agora vão perceber que, portanto, o seu lugar não é elegível para o apoio, ao contrário de outros sítios onde os colegas lá não ficaram, com toda a legitimidade para o fazerem. Mas, portanto, nós podemos estar aqui perante uma situação que cria uma grande desigualdade. Pode perguntar-se, bom, mas se for para todos, o que é que vai, portanto, distinguir depois as escolas onde há dificuldade em colocar pessoas? É que nós estamos num contexto que é um contexto de falta de professores. Portanto, nós não estamos num quadro em que há professores suficientes, só que há lugares para onde as pessoas não querem ir. Nós não estamos a falar disso. Nós estamos a falar de um quadro em que há falta de professores. E se há falta de professores, significa que estamos perante uma manta curta. E, portanto, nós podemos até estar perante uma situação em que vamos transferir o problema. Ou seja, professores que têm estado em determinada escola ficarão à espera de se poderem candidatar para ir para a escola na qual vão ter o apoio, porque naquela em questão não o tinham. E, portanto, o problema da falta de professores transfere-se de uma escola para outra. Portanto, parece-nos a nós que o que era razoável era criar aqui um sistema de incentivos que fossem globais, que simultaneamente se valorizasse, nomeadamente para as pessoas mais jovens, os tais 14.500 que abandonaram a profissão, se criasse também aqui uma situação melhor do ponto de vista salarial para eles poderem voltar. Porque repare-se o seguinte, o Ministério tem dito que há ainda 19.000 professores para colocar. E é verdade, que vão às reservas de recrutamento. Mas os 19.000 professores para colocar, 63% são de 5 disciplinas. 5. Quer dizer que as outras todas, 30 e tal, não têm professores ou têm muito poucos professores. Portanto, não há incentivo que consiga ganhar o que não existe, não é? Eu diria até quase o seguinte. Por exemplo, no nosso país, os governantes, os ministros, o secretário de Estado, os ministros, têm direito a um subsídio de alojamento. Quer dizer, pela lógica que o Ministério está aqui a trazer, podia até parecer que os 2 ministros, um deles o da Educação até, que têm direito ao subsídio de alojamento é porque são das áreas para as quais não se consegue arranjar ministro. Ora, não é verdade. Aqui o que se está a fazer é, de facto, a tentar
ter aqui digamos, um apoio a quem está deslocado. E bem, mas era essa lógica e esse princípio que se deve aplicar aos professores. Estão deslocados, têm que ter esse apoio. Relativamente ao concurso de vinculação extraordinário, que também se fala, nós aí não temos nada contra, quantos mais vincular é melhor, quantos mais professores forem dos quadros melhor, aí estamos todos de acordo. A grande questão aqui que pode colocar-se é o seguinte: este é um concurso externo. O que é que quer dizer? Que só podem concorrer professores que não são dos quadros, portanto, pessoas contratadas ou pessoas desempregados. Sabendo nós hoje que este concurso não vai ter apenas as vagas que sobraram do concurso anterior, vai ter algumas dessas, mas algumas novas, isto pode significar que nessas novas, professores que, entretanto, nos quadros não vão poder concorrer, pretendiam ser transferidos para lá porque eram lugares mais favoráveis para si. E, portanto, ao restringir a concurso para professores que não são do quadro, poderá haver aqui uma ultrapassagem, porque pessoas do quadro não vão poder ser candidatos a estes lugares. Uma última nota para dizer que nós colocámos ainda outros aspectos, outras questões, eu destacava só aqui duas que são importantes. Uma delas tem a ver com a recuperação de tempo de serviço. Está o caos instalado nas escolas, aliás, os sindicatos têm tido uma quantidade enorme de colegas com as situações mais absurdas que se pode imaginar, desde contagens de tempo de serviço erradas, a impossibilidade de poderem introduzir os dados corretos e de os corrigirem e de poderem validar a sua plataforma ou a sua situação. Colegas a quem aparece a dizer que tiraram a sua formação, é a licenciatura numa área de que eles nunca tiraram. Até apareceu-nos ontem uma colega a dizer que tirou a licenciatura em Itália, onde a colega nem de férias algum dia foi. Portanto, há ali uma confusão brutal daqueles dados que o próprio Ministério reconheceu e que diz que vai criar uma plataforma centralizada para se poder corrigir tudo isto. Pronto, e isto pode atrasar, de alguma maneira, a progressão dos professores, nomeadamente através da recuperação de tempo de serviço. Mas há uma coisa que ficou clara, e isto para os colegas é importante, é que, mesmo que não se consiga, e eles alargaram o prazo para a correção de dados até domingo à meia-noite, portanto, acabaria ontem, portanto, até domingo à meia-noite. Mesmo que até essa hora os professores não consigam regularizar, e só o possam fazer daqui a uma semana, ou 2 semanas, ou daqui a um mês, isso não porá em causa, e nem poderia pôr, mas não porá em causa, que a produção de efeitos da progressão e da recuperação será sempre a 1 de setembro, será 1 de setembro que as pessoas tenham direito. Ou seja, não fica em causa, porque não se consegue ir até ao prazo corrigir os dados, não fica em causa depois da correção de ser corretamente abonado o professor. A outra questão que colocámos foi sobre a mobilidade por doença, porque não faz sentido. Nós não estamos a falar de um concurso em que as pessoas concorrem a vagas. Nós estamos a falar de uma deslocação de pessoas que têm doenças incapacitantes e têm que estar em determinadas escolas. O que é que aconteceu? Houve colegas que não conseguiram a deslocação para uma escola porque ficou lá um colega mais graduado colocado. Só que esse colega também tinha concorrido a outra modalidade do concurso, chamada mobilidade interna, e fez a opção de ficar na mobilidade interna. Conclusão, disponibilizou, deixou vago o horário ou a vaga na escola para o qual o outro não conseguiu ir porque estava ocupado. Parece-nos a nós que tem sentido, que faz sentido que, se as vagas ficaram agora disponíveis por não aceitação de outro professor, e há professores para irem para lá que têm doenças que, eventualmente, se não forem deslocados, vão ficar de baixa médica. Estou-me a lembrar de um colega de Trancoso, deu-se aqui um exemplo de uma colega que tem um filho com 90% de deficiência e que tem que estar com ele. Pessoas que têm há muito tempo a deslocação por doença. Ora, se não se vier a criar aqui uma situação que permita que, pelo menos, estes lugares que ficaram vagos possam ter a deslocação daqueles que não arranjaram lugar e que queriam ir para lá, está-se a cometer aqui uma injustiça tremenda e, sobretudo, está-se a criar aqui condições para que, no momento em que não podemos dispensar nenhum professor e se está a tentar encontrar incentivos para atrair professores, alguns tenham que ficar de baixa médica quando podiam estar a trabalhar, porque se estiverem perto de casa, a maior parte desses colegas podem trabalhar.